Moçada, a gente continua a conversa sobre material genético, DNA, genes, etc e tal, sendo que as nossas próximas duas aulas, elas vão estar trabalhando com aspectos muito práticos relacionados com o estudo do material genético, começando com, por exemplo, sobre engenharia genética com vocês. Engenharia genética, moçada, é uma das vertentes dentro de um processo chamado de biotecnologia, onde o termo, moçada, biotecnologia, designa o uso de seres vivos para a obtenção de substâncias úteis ao homem. Quando a gente fala assim, né, uso de seres vivos para obtenção de substâncias úteis ao homem, parece uma coisa super moderna, uma coisa super high-tech, né? Mas na verdade, moçada, a gente tem que biotecnologia existe há muito tempo. Existem técnicas milenares de biotecnologia. Por exemplo, moçada, a produção de iogurtes e queijos, moçada, é biotecnologia. Para você produzir iogurtes e queijos, a gente utiliza bactériazinhas chamadas de lactobacilos. Então, moçada, olha só como é biotecnologia. Estou usando um ser vivo, um lactobacilo, para obter materiais úteis para a gente. Iogurtes e queijos, por exemplo. É o caso, por exemplo, da produção de álcool, a produção de pães e de bolos, através do uso, moçada, de fungos, chamados de leveduras. Leveduras, moçada, eles são lá fungos unicelulares. Principal exemplo de leveduras, de fungos unicelulares, é um cara chamado de Saccharomyces cerevisiae, belo nome, hein? Sendo a gente que esse cara tem dois nomes na nossa vida cotidiana. Um deles é levedo de cerveja, ele é utilizado na produção de bebidas alcoólicas, e o mesmo cara é o fermento biológico utilizado na produção de pães e de bolos pela gente. Ou seja, biotecnologia, estou usando os seres vivos, o fungo, para poder obter substâncias úteis, álcool, pães, bolos, etc. E tudo isso, moçada, existe há muito tempo, né? Há milhares de anos, a humanidade fabrica iogurtes, queijos, álcool e etc e tal. Então, tudo isso é biotecnologia. A engenharia genética, como eu estava dizendo, é apenas um exemplo dentre vários possíveis na biotecnologia. Sendo que quando a gente fala para vocês em engenharia genética, ela corresponde não a uma ciência, mas, gente, a um conjunto de técnicas que possibilitam a manipulação do material genético de alguém. Na verdade, não apenas a manipulação, mas o estudo e a manipulação do material genético de alguém. Notem, moçada, que dentro da engenharia genética nós vamos ter várias e várias técnicas, sendo que dessas técnicas, destaque todo especial para uma técnica chamada de técnica do DNA recombinante. Técnica do DNA recombinante, gente, ela foi desenvolvida em 1972 por um pesquisador norte-americano chamado Paul Berg, na Universidade do Havaí, e é uma técnica, gente, que possibilita o corte e a colagem de pedaços de DNA, moçada, de genes, entre quaisquer indivíduos, gente, de quaisquer espécies. Aliás, o mais fantástico para mim, em relação à técnica do DNA recombinante, é que eu posso cortar o gene de alguém e colar o gene de alguém, quaisquer indivíduos, de quaisquer espécies, de quaisquer reinos. Pode ser de animal para planta, de planta para animal, de animal para bactéria, de bactéria para animal, de planta para bactéria, de bactéria para planta, de qualquer coisa para qualquer coisa. Inclusive, humanos. Eu diria para vocês que o diabo da técnica do DNA recombinante, ele tem duas limitações. Número 1, a criatividade. E número 2, a ética, né? Por exemplo, eu não vou modificar humanos, porque vai que dá algum problema. Então é antiético mexer com humanos, porque não sabe efeitos colaterais que poderia acontecer. Sei lá, eu quero pegar um cidadão e colocar nele um gene para deixar ele melhor, quem sabe mais forte, mais inteligente, né? Entretanto,
Quais seriam os efeitos disso para a própria fisiologia da pessoa, ou o efeito, por exemplo, lá, o efeito disso em relação à espécie humana como um todo. Então, por questão de segurança ética, melhor não mexer com humanos. Agora, do ponto de vista técnico, você poderia transferir genes de qualquer espécie para qualquer espécie, inclusive da espécie humana, né? Transferir genes humanos para outras espécies, hoje em dia é corriqueiro. Fabricar bactérias com genes humanos, fabricar animais com genes humanos, tanto para você poder obter substâncias úteis para a medicina, como, moçada, para poder estudar, colocar genes humanos num rato ou num porco para entender melhor como esses genes vão funcionar. Agora, o contrário, colocar genes de outra espécie em humanos, aí eu já estou com um pezinho atrás. Volto a dizer, por mais que aparentemente seja legal, pode ser que haja problemas. Além do aspecto ético, né? O aspecto, como eu falei, criatividade, né? Nas primeiras pesquisas de engenharia genética, na técnica do DNA recombinante, por exemplo, a moçada pegou genes de águas vivas e colocou em plantas. Algumas águas vivas brilham no escuro, elas são fluorescentes. Quando você coloca o gene de água viva na planta, a planta fica fluorescente. A moçada produziu plantas de tabaco que brilham no escuro porque tem gene de água viva. Para que serve um tabaco brilhante, né? É a grande dúvida em relação a essa experiência, mas o pessoal fez meio que só de onda, só para mostrar que pode ser feito. Agora, coisas que aparentemente não servem para nada, a galera depois às vezes até que arranja uma utilidade. Já tem pesquisadores pensando na utilização de plantas com genes de água viva para brilhar no escuro, a utilização dessas plantas em iluminação pública. Que tal, daqui a alguns anos, ao invés de você gastar energia com iluminação pública, colocando postes na rua, você colocar árvores que brilham no escuro naturalmente? A árvore tem genes para brilhar no escuro naturalmente? Pois é, né? A moçada já está testando isso. Alguns anos depois, a galera pegou o gene de águas vivas e colocou em coelhos. E o diabo do coelho brilha no escuro. Imagine um coelho verde fosforescente que brilha no escuro, a desgraça do coelho. Landim, por que fizeram isso? Bom, nesse caso, foi encomenda lá de um artista plástico para um pesquisador, né? Arte, né? Aquelas viagens lá, aquelas lombras de arte, né? Limites entre ciência e arte, etc e tal. O cara encomendou um coelho que brilha no escuro, né? Como obra de arte. E, moçada, isso tudo já foi feito, né? Através lá da técnica do DNA recombinante. É a técnica do DNA recombinante que está relacionada com a produção de organismos geneticamente modificados, os famosíssimos OGMs, está relacionado, moçada, com a produção dos chamados seres transgênicos. É a mesma coisa? Não, gente, não é a mesma coisa, não. Os dois nomes têm a ver, têm relação, mas não é exatamente um sinônimo do outro, não. O organismo geneticamente modificado é um organismo que sofreu alguma modificação por engenharia genética. E quando eu falo em alguma modificação por engenharia genética, qualquer uma aí, moçada, que você colocar, ela está valendo. E quando a gente fala em transgênicos, obrigatoriamente tem genes de outra espécie a partir de técnicas de engenharia genética. Daí, me ajuda a pensar qual é a maior categoria, qual é a categoria mais ampla, qual é a categoria que engloba a outra, é o OGM ou é o transgênico? Ora, moçada, todo transgênico é OGM, mas nem todo OGM é transgênico. Quer ver? Por exemplo, se eu pegar um gene de uma bactéria e colocar em mim, da bactéria para o Landim, eu sou geneticamente modificado? Sou, porque eu estou sofrendo uma modificação por engenharia genética. Eu sou transgênico? Sou, porque a bactéria é de uma espécie diferente da minha. Então, nesse caso, eu recebi um gene de outra espécie, então eu sou transgênico. Nesse caso, da bactéria para o Landim, ele é OGM e ele é transgênico também. Mas se eu pegar um gene de você e colocar em mim, considerando, moçada, que você é da mesma espécie que eu sou, todos nós, da espécie humana, eu vou ser geneticamente modificado, porque eu sofri uma modificação genética. Mas eu não vou ser transgênico, porque você não é da mesma espécie que eu sou. Para ser transgênico, só se fosse
de outra espécie. Então olha aqui, quando eu pego os genes da bactéria, para mim, eu sou OGM e sou transgênico, porque a bactéria é de uma espécie diferente. Mas de você para mim, eu sou OGM, mas eu não sou transgênico, porque você é da mesma espécie que eu sou. Em outras palavras, todo transgênico é OGM, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é transgênico. Volto a repetir o exemplo, se eu pegar genes humanos e colocar em mim, de você para mim, seria OGM porque sofria modificação genética, mas não vou ser transgênico, porque você é da mesma espécie que eu sou, isso é transgênico quando são genes de outra espécie nesse caso.